Oi, pessoal! Vamos lá continuar com nossa viagem pela França de Vallon, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o plano Langevin-Vallon, ok? Eu deixei para vocês um material que tem ali o plano Langevin na íntegra, só que ele está em francês, mas vocês vão ter esse documento, né? Ele está disponível para vocês. E também um resumo do plano Langevin-Vallon em português mesmo, tá bom? Então, dêem uma olhadinha nesse material para conhecer com mais detalhes. Para entender tudo o que ocorreu em relação ao plano Langevin-Vallon, é necessário um pouquinho mais de conhecimento sobre o momento histórico, né? Era o final da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos ali com a questão da Guerra Fria, né, em andamento e disputas de poder ali. Então, assim, com certeza esse plano Langevin-Vallon ele teve influência desse momento histórico. O plano Langevin-Vallon leva o nome de Langevin, que era um físico, e do Vallon, só que o Langevin morreu logo no início, né, do processo, e o Vallon, então, ele manteve o nome do Langevin por homenagem, né, por respeito, porém, sabe-se que quem encabeçou realmente a maior parte da formulação do documento foi o Vallon, e esse plano Langevin seria um plano de reforma, né, do ensino francês, da educação francesa, com o objetivo de também recuperar o país, que estava bastante sofrido após a Segunda Guerra Mundial. O que se sabe, gente, é o seguinte, ele foi escrito, bem escrito, né? Porém, ele não foi colocado em prática, né? Assim, não foi aplicado de imediato. Então, vocês vão ler por aí as coisas falam assim, nasceu morto, digamos assim, o plano, que ele foi feito, mas nunca foi colocado em prática, por questões ideológicas do momento, né? Então, só que não é bem assim, né? Ele foi colocado em prática ao longo dos anos seguintes, aos poucos, né? Então, assim, naquele momento histórico, ele tinha ali um teor muito socialista, né? E a França, naquele momento, que estava buscando apoio dos Estados Unidos, não achou interessante ser tão explicitamente socialista com aquele documento. Porém, sabe-se que todas as reformas que ocorreram desta época, de 47 em diante, na França, foram baseadas nas ideias de Vallon, né? Desse plano Langevin-Vallon. E aí vocês, tendo aquele filme Ser e Ter como referência, que aquele professor, ele deve, pelos meus cálculos, ter se formado no final da década de 60, né? Ali a gente vê muito do plano Langevin-Vallon, naquela escola, né, naquelas condições de educação. Então, vamos entender um pouquinho desse plano, né? As ações propostas repousam sobre 4 princípios, isso é importante a gente entender, né? Lembre-se que o Vallon ele era um político, além de ser, né, um teórico, estudioso da educação, do desenvolvimento humano, ele tinha um forte comprometimento político, tá? Então vamos lá, o primeiro princípio é a justiça. Qualquer criança, qualquer jovem, independente de suas origens familiares, sociais, étnicas, tem igual direito ao desenvolvimento completo. A única limitação que pode ter é a de sua própria aptidão,
né? Então, aptidão própria, eu tenho que respeitar também. O cara lá, de repente, não é muito bom em um determinado assunto. Ele não é muito bom para matemática. Vamos dizer, bom, é uma aptidão dele, ele é bom para outra coisa, né? Então, assim, o limite é a própria capacidade e desenvolvimento e característica pessoal que deve ser respeitado. Porém, ele tem acesso a tudo, né? Não importa se ele veio de uma família mais pobre, de que condição social, étnica ele está, ele tem acesso, tá? O outro princípio é a dignidade igual de todas as ocupações, né? Então, assim, eles queriam que houvesse uma igualdade maior, uma distribuição maior de rendas e que as ocupações elas fossem todas respeitadas, não importa se ela seria uma profissão mais acadêmica, que exigisse um estudo mais longo, né? Ou uma profissão mais simples, mais manual, né? Mais braçal. Então, isso eles queriam conseguir através da educação. Então, aqui, todas as ocupações, todas as profissões se revestem de igual dignidade, ou seja, o trabalho manual, a inteligência prática não podem ser subestimados. A educação não deverá fomentar o predomínio de atividade manual ou intelectual em função de razões de origem de classes ou étnicas. Então, aquela separação, tem profissão para pobre, né? Então, se você é filho de pobre, você vai ter uma profissão de pobre. Se você é filho de rico, você vai ter profissão de rico. E a educação vai contribuir para isso. É isso que eles realmente queriam superar, né? Dando uma dignidade para todas as ocupações. Então, é interessante que eu conheço, por exemplo, uma pessoa que tem doutorado, né, feito em Sorbonne, com orientação do filósofo francês Jean-Paul Sartre, e essa pessoa, mesmo tendo esse tipo de formação, ela trabalhou a vida inteira dela como bilheteira de metrô de Paris, né? Então é interessante isso, ela não abriu mão da profissão, vamos dizer assim, simples, braçal, mas ela teve a formação até o seu doutorado numa das melhores universidades do mundo, com um grandíssimo filósofo conhecido, que é o Sartre, né? Então, essas coisas a gente encontra na França e isso seria um reflexo dessa proposta, né, que Vallon nos deixou. Outro princípio é a orientação. O desenvolvimento das aptidões individuais exige primeiro orientação escolar, depois orientação profissional. Então, assim, priorizar o quê? A educação, né? A democratização da educação. Eu não estou querendo pensar na profissão que essa pessoa vai ter. Não importa a profissão que ela vai ter no futuro, uma criança precisa ter educação escolar. Para quê? Para o que ela precisa agora. Lembre-se que o Vallon, ele pensa na criança no seu passado, presente e futuro, não só no seu futuro. Então, não importa para ele, né, no caso, a profissão que a pessoa venha a seguir, ela precisa ter uma educação de qualidade, né? E a escola vem antes de qualquer coisa, ela tem que estudar antes de trabalhar. E então, aí no caso, o plano ele exige que a educação seja obrigatória até os 18 anos, tá ok? Isso para 1947 é algo muito avançado, tá ok? E a cultura geral é o quarto princípio. Não pode haver especialização profissional sem cultura geral. Tá ligado com o de cima, né? Em um Estado democrático, no qual todo trabalhador deve ser um cidadão, é indispensável que a especialização não seja um obstáculo para a compreensão dos problemas mais amplos. Só uma sólida cultura geral libera o homem, né, dos estritos limites da técnica. A cultura geral aproxima os homens, enquanto a cultura específica os afasta. Isso é muito interessante, porque isso a gente vê na França,
Você vê pessoas que podem até ter, né, uma profissão simples, ser caixa de um bar, porém ela está sempre lendo, né, e leitura de grandes clássicos, tem acesso à cultura, tem interesse à cultura geral. Então isso também foi o Plano Langevin Wallon, que foi também um colaborador para essa situação, né? A cultura geral lá, ela não depende de que essa pessoa seja rica ou pobre, ou de que profissão ela esteja, né? As pessoas são assim, ligadas à questão da cultura geral, a música, o teatro, né, a compreensão política, histórica, a participação ativa em tudo isso. Leem muito, independe se ela é rica ou pobre, ou se ela tem um estudo avançado ou não, tá? Isso também seria consequência dessa construção. Ok, turminha? Então, para saber um pouquinho mais, deem uma olhadinha no material que eu coloquei disponível para vocês, né? O resumo do plano, né? E dá uma olhadinha também na íntegra em francês. Às vezes a gente entende mais do que a gente imagina em outra língua, né? Vale a pena essa aventura. E outra reflexão que eu faço é o seguinte: eu vejo que esse plano Langevin Wallon, ele foi ele é base para reformas de ensino em muitos outros países no mundo. Ele foi modelo, né? Inclusive para nós no Brasil. Se a gente for olhar nas últimas reformas educacionais que nós temos no nosso país, muito se tem também, né? Uma relação com esse plano Langevin Wallon, ok? É isso aí.